A trave, um chute fortíssimo. João Paulo, 36 minutos, também arrisca de fora da área, por cima no travessão, raspa o travessão. Segundo tempo, olha como são as coisas. 2 minutos, o Kaique França faz uma defesa sensacional, porque quem que falha? Olha como são as coisas. O William Farias falhou na saída da bola. Alguém rouba e toca para Thiago Marques. Thiago Marques entra na área, Kaique França saiu já em cima e prensa tirando com os pés. Foi uma defesa, olha, com 2 minutos no segundo tempo. E depois teve também como destaque o Carlos Eduardo cobrando uma falta 35 no travessão. E aí a 44, como são as coisas? Kaique França falha, uma falta lateral, bola alçada, Kaique França saiu mal, toca mal na bola. E alguém do Santa Cruz tenta de bicicleta, mas não consegue completar e a zaga tira. E aos 46, 2 minutos depois, o gol do Guarani. Oi, Gleger, comentando, Guarani 1, Santa Cruz 0. Edu, o Guarani é um time muito previsível, muito fácil de marcar. A gente tem falado isso desde que o Hélio chegou, né, desde os jogos. Deixar muito claro que é importante demais o resultado, uma vitória no finalzinho ali, mesmo diante de toda a dificuldade, diante de tudo que apresentou o Guarani, ou diante de nada que apresentou o Guarani, mas o que vale é o resultado, né? O Guarani sobe na tabela, terceiro colocado, e isso que importa nessa primeira fase. O que a gente realmente cobra, e na grande maioria das vezes, é a performance. Porque quando você performa bem, você está mais próximo da vitória. Quando você performa mal, você está muito mais próximo da derrota, obviamente. E o empate, por exemplo, que o empate hoje em casa seria um resultado péssimo para o Guarani. Então, eu acho que, claro, que o Guarani precisa melhorar. Eu acho que as entradas, né, os jogadores que entraram fizeram com que o Guarani evoluísse, que o Guarani crescesse no jogo. Isso é importante, porque aí você tem peças de reposição à sua disposição e as coisas estão acontecendo positivamente. Você vê o Parede, por exemplo. Lá contra a Ferroviária, ele entrou no jogo, foi bem e fez o gol do empate, né, trazendo um ponto lá de Araraquara. Hoje, o Guilherme Parede entra, faz a jogada que dá origem do escanteio, ele bate o escanteio, bateu bem, hein? E aí o William Faria vem e faz um belíssimo gol num desvio ali de primeiro pau, jogando a bola lá do outro lado, uma bola cruzada. Então, Edu, o Hélio Cizeno, e aí eu tava vindo aqui atentamente as entrevistas daí do Breno Beretta, no término do jogo, e eu me atentei ao William Farias. Ele tenta, porque é um privilégio para nós ser pressionado, é um privilégio para nós. É o privilégio jogar com a camisa do Guarani, não ser pressionado. Porque o jogador, quando ele é pressionado, ele não tá jogando bem. Quando o time é pressionado, ele não tá jogando bem. A pressão, ela existe, obviamente, mas é da performance, daquilo que você apresenta. Então não é privilégio não ser pressionado. Eu não concordo com o que disse o William Farias. O privilégio é você vestir a camisa do Guarani, é você ter a oportunidade de estar disputando um campeonato com a camisa de um gigante do futebol brasileiro, né? Mas você precisa dar resposta ao torcedor, porque é um jogador que está no clube, é um jogador que está representando, que ganha a oportunidade para jogar de titular, é um jogador que tem pago os seus salários pela entidade, então ele tem que performar, ele tem que jogar, e aí ele é cobrado. Então não é privilégio para ninguém ser pressionado só porque veste a camisa do Guarani. Ele não tem que ser pressionado, ele tem que treinar, ele tem que evoluir, o treinador tem que montar um time, fazer com que o time jogue bem, para que a partir disso conquiste os seus objetivos. Não é por isso que o Guarani está onde hoje? O Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque lá atrás não teve boas performances, teve pressão e o time caiu. Então é isso que tem que ter. Então, para mim, Edu, o que valeu hoje do jogo foi o resultado. Guarani 1-0, 3 pontos, subiu na tabela. Mas a performance ainda, na minha opinião, continua muito ruim. Edu.